A paz do Senhor Jesus ao seu coração. Sou Claudio Nicolau e nesta oportunidade, nesta videoaula, nós queremos trazer aqui uma instrução prática, uma instrução clara, uma instrução objetiva da Palavra de Deus, para que você possa aí no seu trabalho, talvez na rua, no seu lazer, passeando ou quem sabe em qualquer local nesta sociedade, você possa ir aprender algo da parte do Criador. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o rumo, o norte, a bússola para a vida do ser humano. Você que é cristão, você que é evangélico, você conhece aí a Palavra de Deus, e para você que talvez não tem tanto contato com a Bíblia Sagrada, eis aí mais uma porta que Deus nos abre para poder te dar aí oportunidade de conhecer a Bíblia Sagrada, andar pelos caminhos que agradam a Deus e consequentemente ser mais abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta oportunidade, nós queremos usar a Bíblia do Expositor, Bíblia do Jimmy Swaggart, comentarista americano Jimmy Swaggart, Bíblia do Expositor, para que você possa acompanhar e aprender a Palavra de Deus. Salmo de número 103, diz assim a Bíblia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que de sorte e cura as nossas feridas. É o Deus Todo-Poderoso. Este Salmo de número 103 foi escrito por um personagem bíblico inspirado por Deus, chamado Davi. E nós queremos aqui falar um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Davi. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós observamos uma grande riqueza, um grande tesouro envolvido neste personagem chamado Davi. Para você que não sabe, Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi um rei chamado por Deus para conduzir a nação. E há uma promessa de que da descendência de Davi viria o Messias, o nascido prometido da linhagem da tribo de Judá. Pois bem, porque Deus então opera grandes milagres na vida de Davi. Deixa eu te dizer, antes de Davi havia um outro rei este chamado Saul, mas Saul não se preocupava em ter no seu apartamento, em ter na sua casa, em ter na sua tenda a Arca da Aliança. E eu quero nesta videoaula trazer alguns apontamentos de fundamental importância para a vida do homem. A Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, ou a Arca de Deus, assim como você deva entender melhor. Este objeto chamado Arca da Aliança fora construída pelas mãos de Moisés, através de um homem chamado Bezaleel, inspirado pela mão do Deus vivo. Objeto esse que era o único objeto que estava no lugar santo dos santos. Mas Saul, ele tinha uma visão equivocada da Arca da Aliança. Saul, ele usava a Arca da Aliança como um amuleto, ou seja, havia um campo de explicação espiritual dentro da Arca da Aliança, ou seja, a Arca da Aliança representava para a nação de Israel a presença do Todo-Poderoso, a comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra, a presença do Onipotente, do general de guerra, daquele que comanda as batalhas e daquele que recebe o holocausto, o sacrifício ofertado pelo sacerdote. Ali na Arca do Concerto, na Arca da Aliança, o sangue de um cordeiro imaculado era aspergido pelas mãos do sumo sacerdote. A Shekinah, a nuvem da glória, descia sobre o propiciatório, recebia aquele sacrifício e abençoava a nação. Mas Saul não tinha o devido entendimento e nem a devida preocupação com a arca. Ele guardava a arca na sua casa, guardava a arca no tabernáculo, mas não vivia o que mandava a Arca da Aliança. E muitas das vezes nas batalhas, Davi mandava buscar a arca, porque ele acreditava que com a arca ele obteria vitórias. Mas Saul, aleluias, em uma dessas pelejas,
ele, aleluia, é derrotado, tira a sua própria vida. Mas eu quero te dizer, Deus escolhe um homem segundo o seu coração, porque esta arca, dentro desta arca da aliança, havia 3 objetos. O primeiro objeto, um vaso com maná, representando que o Senhor, ele é o Deus que provém todas as coisas. Saul, ele não dependia de Deus, ele dependia da sua própria força, da sua própria consciência. Saul desobedecia a Deus. Saul não acreditava plenamente que Deus era aquele que sustentaria o seu reinado. Então Saul, aleluias, nas 24 horas do dia, muitas das vezes tomava as suas próprias decisões e não buscava a direção da parte de Deus. Mas havia um outro elemento, sabe qual era? Uma vara que floresceu. Esta vara nos diz respeito a um chamado ministerial da vida de Arão. Então Saul também, aleluias, não confiava plenamente e não tinha convicção plena de que o seu chamado para ser rei provinha das mãos do Deus Todo-Poderoso. Tudo deve ser segundo o querer e segundo a direção do Senhor. Outro elemento que tinha naquela arca, sabe qual era? As tábuas da lei, as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Saul, muitas das vezes, na sua rotina diária, no seu cotidiano, Saul deixava de lado o mandamento da palavra de Deus. Então Deus recusa a vida de Saul e elege Davi. E quando Davi começa a crescer, Deus exalta Davi. Davi se preocupa em resgatar a arca da aliança. Davi, muitas das vezes, sendo afoito, ele coloca a arca da aliança em um carro novo. Sabe o que eu vejo com isto? A arca escorrega daquele carro novo e ela mata algumas pessoas que estavam, a glória de Deus que envolvia aquela arca, mata algumas pessoas. Sabe o que é isso? Muitas pessoas nos dias de hoje estão morrendo porque estão querendo servir a Deus com muitas inovações deste mundo atual, com muitas coisas agregadas deste mundo, com muitas coisas novas que Deus não se agrada, estão morrendo espiritualmente. Então Davi vai buscar na lei, vai buscar no mandamento e entende que a arca deveria ser conduzida pelos levitas, de passo a passo, conduzido nos ombros dos levitas. Então, quando Davi faz de forma correta, Deus abençoa, Deus prospera, Deus sustenta o chamado de Davi. O que eu vejo com esta posição de Davi, muitas das vezes, amados, nós queremos servir a Deus como Saul, sendo apenas pessoas religiosas, sendo apenas pessoas que congregam em alguma denominação X, Y, A, não importa qual é o nome, mas muitas das vezes não tem a preocupação de depender totalmente do Senhor. Muitas das vezes ainda deixa o eu, deixa o ego, as vontades próprias, as vontades da carne prevalecer. É como Saul, muitas das vezes deixa o mandamento de lado, muitas das vezes ama o pecado, ama muitas das vezes as coisas deste mundo e querem, aleluia, servir a Deus desta forma. São pessoas como Saul que Deus não está aprovando, mas quando existem pessoas como Davi, que tem a preocupação, o conceito no seu coração, na sua mente, que a arca da aliança é a presença do Todo-Poderoso, que precisamos depender plenamente, porque o Senhor é o Deus do sustento, é o Deus que dá, que supre todas as necessidades quando nós honramos a Ele. Quando nós olhamos para esta arca da aliança e somos como Davi, quando muitas das vezes o Senhor é o Deus que vocaciona, é o Deus que comissiona, é o Deus que capacita, é o Deus que abre porta onde não tem, é o Deus que abate o adversário, é o Deus que provém o milagre. Então Deus se alegra de pessoas que são como Davi. E quando as pessoas são como Davi, que olham para as tábuas da lei, para os 10 mandamentos e não questiona, não murmura, não critica, não taca pedra, não zomba e nem deixa de lado, mas ao contrário, teme a palavra, teme a Deus, teme a Trindade,
crê em Jesus, crê que Jesus é o Senhor, é o sacrifício perfeito, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da terra, o Senhor do céu, o que manda em todas as coisas e que dá ordem ao vento, dá ordem à morte, ordena milagres, que provém todas as coisas. Assim nós tememos a palavra e somos como Davi. Então Deus se alegra. Seja um Davi nesta terra, tema Deus, conserve a arca da aliança no teu coração, tema Ele, creia que Ele é poderoso, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vai lá, clica no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, aprenda a palavra de Deus, ande pela porta da obediência e Deus te abençoará nesta terra cada dia mais. Amém.